Oi, oi! Que bom ter a tua companhia mais uma vez neste final de tarde. É quinta-feira e o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. Na semana passada, a Anvisa liberou no Brasil um medicamento que promete ajudar no controle da obesidade. Através de injeções, a proposta é conseguir reduzir até 17% do percentual de gordura, com aplicações que devem ser realizadas mensalmente. A Anvisa aprovou o primeiro medicamento de uso semanal para sobrepeso e obesidade. A substância injetável desempenha ações no organismo que colabora na perda de peso. Sobre isso eu converso agora com o médico endocrinologista André Viana. André, como este medicamento funciona? Esse medicamento ele é aplicado uma vez por semana e ele faz com que a pessoa tenha uma saciedade maior, fazendo com que ela se alimente menos, e ao se alimentar menos, isso vai fazer com que a perda de peso seja facilitada. Além disso, ele também mexe com a velocidade da digestão, então o alimento vai demorar mais para ser digerido pelo estômago, isso vai fazer com que o processo de digestão fique mais lento e a pessoa também vai conseguir ingerir uma quantidade de alimento menor. E existem vários outros aspectos no metabolismo mesmo que o medicamento também interfere, fazendo com que a perda de peso seja facilitada. E quando ele pode ser prescrito? Esse medicamento deve ser prescrito sempre por médicos e ele deve ser prescrito para pessoas que têm obesidade. Obesidade o que é? Índice de massa corporal acima de 30. Se essa pessoa tem obesidade, ela pode ter indicação de utilizar esse tipo de medicação. E também aquelas pessoas com sobrepeso, que é o índice de massa corporal acima de 27, associado a alguma outra doença que a gente chama de comorbidade, que é causada pela obesidade, vou falar só alguma delas, né? Diabetes, hipertensão, apneia do sono, problemas ortopédicos e várias outras aí que podem ser causadas pela obesidade. Se a pessoa tiver sobrepeso, né, e uma comorbidade como essa, também pode ter indicação de tratamento medicamentoso, sempre associado a planejamento alimentar, atividade física e acompanhamento médico. Mas existem precauções para o uso indevido de medicamentos, correto? Sim, qualquer tratamento para a obesidade, temos que lembrar que a obesidade é uma doença crônica, ela não se resolve quando a pessoa perde peso, então você pode perder o peso desejado, mas o teu problema, a tua doença não está curada. Então se você interrompe um tratamento precocemente, normalmente o efeito vai se esvair, tá? A pessoa vai voltar a ganhar peso. Então é um tratamento por uma vida toda, né? Todo o tratamento da obesidade é por uma vida toda. Não vai se basear somente em remédio. A pessoa que usar somente o remédio por conta própria, ela vai se decepcionar, ela pode até ter uma perda de peso inicial, animadora, mas normalmente esse peso acaba voltando, então tem que ter associação de planejamento, plano mesmo alimentar, não é simplesmente por conta própria, vou comer menos, não é isso, né? Existe um plano do que vai ser, né, ingerido no dia a dia, um planejamento de atividade física também, um tempo dedicado diariamente para cuidar do próprio organismo e se exercitar, não é fazer exercício quando dá tempo, isso não é planejamento de atividade física.
e o medicamento associado. Se a pessoa usar por conta própria, ela pode ter efeitos colaterais, ela pode não conseguir usar o remédio a longo prazo como precisa, né? E pode não usar as dosagens corretas, nos momentos corretos, fazer os ajustes que têm que ser feitos, e isso vai trazer muito mais efeito colateral, isso vai trazer muito menos o efeito que ela deseja, né? E isso vai acabar trazendo uma grande decepção, além de um gasto de dinheiro desnecessário. Muito obrigado pelas informações, André. Relembrando, ainda não há previsão de quando o medicamento chega às farmácias e nem o custo. As Cataratas do Iguaçu são o principal cartão postal do Paraná. Este ponto turístico recebe milhares de visitantes todos os meses. E no ano passado foram mais de 1 milhão, foram quase 1.500.000. As Cataratas do Iguaçu são o principal cartão postal do Paraná. O ponto turístico atrai milhares de visitantes todos os dias. E no acumulado do ano passado, o total chega a quase 1.500.000 visitantes no Parque Nacional do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu, a maior atração turística do Paraná, recebeu mais de 1.400.000 turistas no ano passado. É uma visitação 118% maior do que no ano anterior, período ainda impactado pelas restrições da Covid-19. Foram visitantes de 148 países. Os brasileiros são maioria, com 63% do total. Entre os estrangeiros estão principalmente argentinos, paraguaios, norte-americanos e franceses. De acordo com a administração do parque, as cataratas já recuperaram 71% do total de 2.020.000 ingressos vendidos em 2019, recorde registrado no último ano antes da pandemia. As Cataratas do Iguaçu estão entre as 7 maravilhas da natureza e para visitar o parque é preciso comprar um ingresso exclusivamente pela internet. Bom, reta final de programa, mas eu não vou terminar sem antes refletir um pouquinho sobre a vida junto contigo na nossa mensagem de encerramento. Sabe quem é o grande inspirador de gente velha, de gente que é morna? É o Mendes Sá. Um dia uma professora de História do Brasil dava aula sobre os governos gerais, falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando estava falando sobre o Mendes Sá, viu um aluno distraído lá no fundo e para pegá-lo, claro, virou e falou assim: Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse: fez o que pôde. Cuidado com o Mendes Sá. Gente, nós temos que ter mais relevância naquilo que a gente faz aqui na nossa gestão. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um nível maior de eficácia na atividade pública. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que dar uma destinação mais sólida para o recurso originário do povo. Eu faço o que eu posso. Cuidado, essa é a falência da ação. É a admissão da síndrome do possível. No Brasil tem uma coisa chamada síndrome do possível, que é um perigo. Quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz: I will do my best. Vou fazer meu melhor. Atenção, não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível e fazer o melhor. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. O medíocre não é o que é pobre, não é o que não tem recurso, é aquele que com o recurso que tem não cuida do melhor modo que consegue com aquele mesmo recurso. O otimista tem que estudar, fazer curso, ir atrás, se arrepender, querer largar, juntar com outro, voltar e repensar, chorar de vez em quando. Mas o otimista tem uma grande vantagem. A vida dele não é pequena. Pode até ser curta. Ah, mas olha só, pra quê? Não vai funcionar. Pra quê? Ó, por isso,
É proibido resmungar. Não é, repito, proibido discordar, debater. Resmungar, sim. Nós vivemos em 2014 no Brasil uma coisa belíssima. Um debate sério, em vários momentos, em outros nem tanto. Numa eleição, nós não estamos habituados a debater. A tal ponto que metade quase tentou matar a outra metade. Que ele não está habituado ao debate no dia a dia. E nós estamos aprendendo a fazer. Mas nós tivemos coisas que são maravilhosas. São 7 eleições em seguida. Num país de 514 anos. Primeira vez. Bom demais. Democracia é uma coisa que a gente constrói junto. Democracia não é ausência de ordem. É ausência de opressão. Nesta hora, o que diz o pessimista? Isso não vai funcionar. Olha só. O que faz o otimista? Junta, volta, vai outra vez, se arrepende, se candidata, não quer mais, acha que esse chefe vai liquidar, resiste mais um pouco, vou esperar, quem sabe ele morre. A natureza também nos ajuda em algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? Eu tenho certeza, você não quer ser medíocre, nem eu. A gente não quer ter como nosso patrono mendiçar. Eu faço o que eu posso. A gente não quer envelhecer a cabeça, a prática, a percepção, a própria vida. O que a gente quer? Fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Diz, mas Cortella dá na mesa, sabe por quê? Porque tanto faz se eu faço o melhor ou não. Não vai acontecer nada. Essa é a hora que é necessário lembrar exatamente que é proibido resmungar. Você só terá uma coisa a ganhar se você não for medíocre. Uma vida que não seja fútil, inútil, banal. Afinal de contas, independentemente de existir ou não, um juízo, essa é uma questão individual, vale algo decisivo. De novo, Mário Quintana. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Aliás, outro gaúcho, Aparício Torelli, que apelidou a si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase que parece óbvia, não é? Ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Schweitzer tem uma frase para você e eu não esquecemos, e é a penúltima que direi. Disse Schweitzer um dia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A dignidade de uma vida que não seja banal, fútil, inútil, superficial. Mas queria lembrar algo, que aliás é a última frase do livro Qual é a Tua Obra? Onde está essa reflexão que aqui fiz. Que é uma frase de um francês, que é François Rabelais. Foi monge beneditino. Um homem do século XVI, para quem gosta de literatura renascentista, escreveu Garganto, a Pantagruel. O especial François Rabelais tem uma frase que eu vou dizer 2 vezes. Ele disse, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, pode e deve. Isso significa que a gente consolida algo que é a nossa capacidade de obra. Eu agradeço a tua companhia e prometo voltar amanhã, 15 para 7 da noite, com outras informações gostosas de assistir. Até lá eu deixo as redes sociais do programa e o portal programanoticiasdobem.com.br com outros conteúdos parecidos para você consumir e compartilhar com a tua família e amigos. Muito obrigado para você que esteve comigo até agora. Até amanhã e boa noite. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz.
Já ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol.